Ele era muito vinculado à Igreja da Matriz, a igreja que existe até hoje, na praça principal, a Praça da Matriz, né, em Sacramento, e ele era coroinha, e ele era muito, muito querido pelos padres, acreditando eles que, quem sabe, Eurípides poderia ser um deles, né? E gostava muito de ler, de perguntar, até que, em 1903, com 23 anos de idade, ele recebe uma Bíblia do padre Maia, o padre da igreja, porque ele fazia muitas perguntas ao padre Maia. E o padre Maia sempre dizia: mas isso faz parte da Santíssima Trindade, né? Nós não podemos ir de encontro às leis divinas. Então, nós não respondia nada para Eurípides, né? E Eurípides tinha uma grande dificuldade em entender o Sermão do Monte, em especial, meus amigos, em especial aquela passagem: bem-aventurados os aflitos. Ele não entendia, ele queria uma explicação para isso. Até que o padre Maia lhe dá esse livro, né? E ele, trabalhando, ele foi um dos cofundadores da Irmandade de São Vicente de Paulo, que era uma mocidade católica que recolhia alimentos, roupas, cobertores para levar aquelas pessoas mais pobres que moravam na parte alta da cidade, levando, inclusive, as palavras de estímulo e orientação que ele recebia dos seus amigos padres. Mas isso muda tudo, também no ano de 1903, aos 23 anos. Talvez ali tenha sido aquele momento de despertar do espírito Eurípides Barçanufo. Ele recebe do seu tio senhor um livro de Leon Denis, Depois da Morte. Por que ele recebe esse livro do seu tio, chamado tio senhor? É o tio Mariano, né? Que ele chamava de tio senhor. Porque o tio senhor não tinha a cultura que Eurípides tinha aos 23 anos de idade. E junto com a Bíblia que ele tinha, que recebeu do padre Maia, ele questionava mais ainda o seu tio, por saber que ele era espírita, né? Lá da fazenda Santa Maria, que fica em torno de 14 quilômetros de Sacramento. E o seu tio, reconhecendo que não tinha condições intelectuais para duelar com Eurípides, né, para convencê-lo da verdade, que é a doutrina consoladora prometida pelo Cristo, ele oferta, então, veja bem, não foi o Livro dos Espíritos, foi um livro de Leon Denis, Depois da Morte, que quem já leu sabe que é tão bom e importante quanto o Livro dos Espíritos. Tão bom que Eurípides leu em uma noite. Enquanto o seu tio Mariano, o tio senhor, dormia, ele, à luz de vela, leu naquela noite o livro de Leon Denis. E depois, lá na Chácara do Triângulo, no dia seguinte, ele releu calmamente aquela obra. E disse ao tio, quando o tio despertou: meu tio, isto é um monumento. Eurípides falando isso para o tio senhor. E já começou, então, a flertar com a doutrina espírita. Ainda não era espírita. Começou a flertar. Mas, numa sexta-feira santa, numa sexta-feira da Paixão, de 1904, por tanto insistir, né, Eurípides foi até a fazenda Santa Maria, a convite do seu tio, que insistia sempre para ele conhecer uma sessão mediúnica,